Prezados amigos, este é o episódio de número 25 do nosso programa O que acontece na missa. E neste episódio, nós queremos observar uma palavra que se chama epíclese. Epíclese, uma palavra de origem grega, que quer dizer invocação do Espírito. E nós então, propriamente neste episódio de número 25, queremos assim tratar de uma primeira epíclese que acontece dentro da oração eucarística. Vale lembrar que em episódios anteriores nós já refletimos sobre o prefácio, aquele texto que introduz a oração eucarística. Refletimos a respeito também da aclamação Santo, 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 Senhor Deus do Universo. E quando termina esta aclamação, o sacerdote, aquele que preside a celebração eucarística, ele então dá continuidade com a oração eucarística e faz, logo no início da oração eucarística, uma primeira invocação do Espírito, isto é, uma primeira epíclese. Podemos aqui ter diante dos olhos a oração eucarística número 2, que é uma das mais utilizadas em nossas assembleias eucarísticas e também uma das mais antigas. Olhando para essa oração eucarística número 2, fica muito evidente uma primeira epíclese, ou seja, uma primeira invocação do Espírito, logo no início dela, e depois, mais adiante, em outro momento, se faz de novo uma invocação do Espírito, isto é, uma segunda invocação do Espírito, uma segunda epíclese, que nós então vamos refletir um pouco mais à frente em um outro episódio. Então agora, voltando nosso olhar propriamente para a primeira epíclese, precisamos então dizer de imediato que a primeira epíclese, a primeira invocação do Espírito feita na oração eucarística é sobre aquilo que nós oferecemos, ou seja, o pão e o vinho, a oferta da igreja. E aí, o presidente da celebração, ele então utiliza estas palavras: santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Observemos, meus amigos, que então nesta primeira epíclese, o Espírito Santo ele é invocado para que aqueles dons do pão e do vinho sejam transformados no corpo e no sangue do Senhor. Vale sempre recordar que o sacerdote, ele se dirige ao Pai, ele está falando com o Pai, e desse modo ele invoca o Espírito pedindo ao Pai que envie o Espírito. Vale também notar que aquele momento, ele é feito também de gestos, não somente palavras, mas também gestos, e gestos extremamente significativos. Quando então, nesta epíclese, nesta invocação do Espírito, o presidente da celebração estende as mãos sobre aquelas ofertas do pão e do vinho. E com as mãos estendidas é que ele então pronuncia estas palavras, dizendo, invocando, pedindo que seja enviado o Espírito Santo para santificar aquelas ofertas e transformá-las no corpo e no sangue de Jesus Cristo, e traça também assim o sinal da cruz. Então, palavras acompanhadas de gestos. E por meio desse gesto, fica então visível aquilo que está acontecendo, ou seja, o Espírito que vem sobre aquelas ofertas e as transforma no corpo e no sangue do Senhor. Meus amigos, vale ainda observar que o mesmo Espírito que então formou o corpo de Jesus Cristo
no ventre da Virgem Maria, o Cristo que então teve o seu corpo, esse verbo que teve o seu corpo formado no ventre de Maria por meio da ação do Espírito, depois também o Espírito que ressuscita o Cristo, ressuscita esse corpo, ressuscita o Cristo dentre os mortos, é o mesmo Espírito que então também agora é invocado para que aquelas ofertas do pão e do vinho se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, que a partir de agora, com mais atenção, possamos experimentar, viver este momento tão sublime dentro da celebração eucarística, de modo aqui específico, dentro da oração eucarística, que é esta invocação do Espírito. E assim fica visível que tudo acontece, toda celebração, ela acontece na potência, na força do Espírito. É Ele o grande responsável para que, então, pão e vinho, aquilo que nós demos, aquilo que nós ofertamos, aquilo que a igreja oferece, pão e vinho, pela potência do Espírito, pela força do Espírito, então é santificado e se torna para nós corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós terminamos mais um episódio do programa O que acontece na missa. Esperamos você no próximo episódio. Um grande abraço e até lá, se Deus quiser.